Olá pessoal, hoje falaremos sobre gases e pressões parciais, que é uma das aplicações do modelo do gás ideal. Então, no estado gasoso, as moléculas elas apresentam uma desordem muito alta. Então, elas estão tão separadas uma das outras, já que uma molécula individual de gás ocupa um volume minúsculo. Então, eu posso dizer que esses gases eles se comportam quase que de forma independente. Então, a lei de Dalton, ela diz para a gente que em uma mistura gasosa, como as moléculas de gás ocupam um volume minúsculo e têm um grande espaço vazio, eu posso dizer que a pressão total de um gás em um sistema vai ser dado pela soma das pressões parciais de cada componente. Então, ou seja, se eu tenho uma mistura gasosa como o ar atmosférico, a pressão total desse gás vai ser igual à contribuição da pressão do gás componente 1 mais a pressão do gás 2 mais a pressão do gás 3. Então, em misturas gasosas, para eu determinar qual vai ser a pressão total de um gás, eu tenho que estudar cada componente de forma individual, porque cada um deles vai contribuir para a pressão total no meu sistema. Então, por exemplo, se eu tenho em um sistema 1 8 atm de pressão de vapor d'água, representado aqui pelas moléculas vermelhas, e em um sistema 2 eu tenho 2 atm de pressão de argônio, representado pelas moléculas azul, se eu adicionar esses dois gases em um mesmo recipiente e não ter nenhuma alteração na temperatura, a pressão total do meu sistema vai ser igual à pressão exercida pelo vapor de água mais a pressão exercida pelo argônio. Então, dessa forma, 8 atm mais 2 atm, eu tenho que em essa mistura gasosa a pressão vai ser igual a 10 atm no total. Então, em uma mistura de gases, o movimento de cada gás vai gerar uma pressão parcial que vai contribuir para a pressão total. Então, eu devo considerar todas as espécies gasosas que estão presentes no meu sistema para calcular a pressão total. Então, basicamente, se cada gás obedece à equação ideal dos gases, então eu vou ter que cada gás vai respeitar então a equação de Clapeyron, onde a pressão parcial desse gás, a pressão dele, vai ser igual a N vezes RT sobre T. Então, se todos esses gases de uma mistura estão no mesmo sistema, significa para mim que R, como é a constante, vai ser igual para todos os gases. E se o sistema é o mesmo, a temperatura e o volume ocupado por todos os gases vão ser constantes também, vão ser iguais. Então, dessa forma, eu tenho que, em um gás independente em uma mistura, ele vai respeitar, então, a equação dos gases ideais e todos esses gases eles vão apresentar valores iguais para R, T e V. Então, dessa forma, se a pressão total do meu sistema também pode ser correlacionada com a equação do gás ideal, a pressão total será igual a nRT sobre V. Porém, o M, a quantidade de matéria, se eu tiver mais de um gás, eu tenho que considerar N1, que é o gás 1, N2, que é a quantidade de matéria do gás 2, mais N3, que é a quantidade de matéria do gás 3, vezes então R, que é a constante dos gases, a temperatura em Kelvin e U sobre o volume. Então, dessa forma, eu posso determinar qual que é a contribuição que cada gás tem em uma mistura gasosa em termos de pressão. Então, por exemplo, no nosso ar atmosférico, nós temos a composição dele por vários gases, como oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, gases poluentes, por exemplo. Então, cada um desses gases vai contribuir de forma individual para a pressão total. Então, eu posso calcular qual que vai ser a contribuição desse gás 1, que eu representei aqui. Então, a pressão do gás 1 será igual
a quantidade de matéria do gás 1, representado por N1, sobre a quantidade de matéria total, a quantidade de matéria de todos os gases que eu tenho no meu sistema, vezes a pressão total. Então, dessa forma, eu consigo determinar qual que vai ser a contribuição de um único gás para uma mistura total de gases em termos da pressão. Então, essa razão aqui, entre a quantidade de matéria de um gás 1 pela quantidade total, vai sempre me dar um valor menor do que 1. Então, vai ser uma fração em termos da quantidade de matéria, ou uma fração molar. Para simplificar, eu posso representar essa relação como Xi. Então, dessa forma, a pressão de um gás em uma mistura gasosa será igual à fração molar, ou seja, em 1 mol, quanto que eu tenho daquele gás, vezes a pressão total do meu sistema. Então, a pressão parcial de um gás em uma mistura vai ser a sua fração em quantidade de matéria vezes a pressão total do meu sistema em estudo. Então, um exemplo aplicado sobre a determinação de pressões parciais. Então, no caso da nossa atmosfera, cerca de 21% da mistura gasosa que compõe o ar, considerando a pressão atmosférica de 660 torr, qual será a pressão parcial de gás O2? Ou seja, qual a contribuição de oxigênio na nossa atmosfera em termos de pressão, se eu sei que a fração, o percentual de oxigênio na mistura do gás atmosférico é em torno de 21%. Então, dessa forma, a pressão parcial de gás oxigênio será igual à fração molar de oxigênio vezes a pressão total. Então, dessa forma, a pressão parcial de oxigênio será igual a 0,21, pois eu tenho 21% de oxigênio na atmosfera, vezes 760 torr. Assim, a pressão parcial de oxigênio na nossa atmosfera será igual a 159,6 torr. Então, a pressão parcial de um gás, ela também expressa para mim qual vai ser a concentração deste gás em uma mistura. Então, eu posso comparar a concentração de gases a partir da pressão parcial. Então, por exemplo, se eu considerar aí no caso o gás oxigênio, ele vai ter uma pressão parcial muito mais alta, já que ele compõe em torno de 21%, do que o gás argônio, que eu tenho apenas traços, uma concentração muito baixa. E a pressão parcial do nitrogênio, que é cerca de 3 vezes, mais de 3 vezes maior do que a concentração de oxigênio, vai ser muito mais alta. Então, e é interessante, em termos da composição da atmosfera, nós percebemos que 75% dos gases atmosféricos eles estão presentes na troposfera, que é a camada atmosférica mais próxima da superfície da Terra. Então, inclusive, os gases aí que nós utilizamos aí na respiração, por exemplo, no caso do oxigênio, a sua maior concentração, como ele é um gás mais denso, vai estar presente nas regiões de mais baixa altitude. Inclusive, por causa disso, nós temos aí vários problemas fisiológicos ocasionados em atletas, alpinistas, que vão realizar práticas esportivas em grandes altitudes. Então, é comum vermos aí, por exemplo, na Copa Libertadores, jogos em regiões com altas altitudes, Temos aí vários problemas dos atletas em termos de reposição de oxigênio. Então, o oxigênio compõe aproximadamente 21% da nossa atmosfera. Porém, à medida que aumentamos a altitude, a distância com o nível do mar, a concentração de oxigênio vai cada vez mais diminuindo. Então, o ar se torna menos rico em oxigênio. Dessa forma, é necessário o estímulo, o aumento da concentração de oxigênio no organismo via, por exemplo, a suplementação, utilizando respiradores artificiais.
Um exemplo aplicado também, agora em termos qualitativos, é o amadurecimento de uma fruta em uma sacola plástica. Então, frutas, elas eliminam uma certa quantidade de um gás que chamamos de etileno, que é o gás que é responsável pelo amadurecimento de frutas de forma natural. Então, quando eu fecho um saco de banana, por exemplo, um cacho de banana, em um recipiente plástico, eu observo que este sistema, né, envolto, fechado, ele vai tendo uma expansão no seu volume, o que indica que eu vou ter ali uma quantidade de gases sendo liberados. Então, tanto que a sacola chega a inflar. Então, esses gases que provocam o amadurecimento, eles são liberados de forma natural pela planta. Então, à medida que eles são liberados, o processo de amadurecimento vai ocorrendo de forma mais fácil. Então, quando eu fecho uma fruta dentro de um recipiente, de uma sacola, por exemplo, esses gases liberados aí pela fruta de forma natural vão cada vez mais aumentando a sua concentração. Então, a pressão parcial do gás etileno aqui dentro vai ficando cada vez mais alta. E como a pressão parcial, ela para mim é um indício do aumento da concentração de um gás, então como esse gás do amadurecimento vai cada vez ficando mais concentrado, ele vai provocando um amadurecimento muito mais rápido da planta do que se ela estivesse, por exemplo, em um meio aberto, né? Se ela estivesse mesmo em contato com o ar atmosférico. Então, as referências da nossa aula de hoje, pessoal, e até a nossa próxima aula.